aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa 10ª aula de contabilidade. Lembrando que essa aula 10 tem 23 partes e nós estamos na parte 14, finalmente. E nós estamos a estudar o Plano Geral de Contabilidade, são aulas importantes para a compreensão do inventário, balanço, razões, demonstração de resultado, balanço final e muito mais. Continuação do estudo da classe 3, terceiros, empréstimos bancários. Hoje nós falaremos sobre empréstimos bancários e muito mais. Eu sou Presley, estou com a Lizzie Valgal. Então é isso aí pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Então é isso pessoal, não se esqueçam de dar um suporte monetário pra gente, né? Se tornarem nossos patrocinadores oficiais. Nós temos nosso IBAN na descrição do vídeo, certo? Temos nosso IBAN na descrição do vídeo, vocês podem fazer contribuições para nos ajudar a trazer vídeos semanais e pontuais e com qualidade, porque nós estamos aqui a transmitir informações super valiosas para vocês, podem ser fundamentais no futuro muito próximo. Então é isso pessoal, avançando, nós temos aqui a nossa classe 3 terceiros, conta do segundo grau, conta do primeiro grau 33 empréstimo, conta do segundo grau 33.1 empréstimos bancários. Por crédito entende-se o dinheiro que um indivíduo ou uma instituição empresta a alguém, estipulando certas condições para a sua devolução, juros, prazos, etc. Empréstimo bancário, por sua vez, é aquilo que está relacionado com um banco, entidade que presta serviços financeiros. Dúvida? Ou avançamos? Podemos avançar. É isso aí, pessoal. Está muito fácil, muito simples. Sempre que nós vamos ao banco pedir um empréstimo, o banco vai ter acesso às nossas demonstrações financeiras e o banco, talvez sim, talvez não, vai conceder um empréstimo. Se o banco conceder um empréstimo, o banco vai estipular certas medidas, certo? Certo. Que é chamado de regime de, ou seja, capitalização, certo? O banco vai estipular a taxa de juros, prazos, taxa de juros, o quanto de juros que nós vamos pagar mensalmente ou anualmente, né? Se for um empréstimo do ativo não corrente, significa que é um empréstimo a ser pago num período superior a um ano. Se for empréstimo de curto prazo, já sabemos que é um empréstimo a ser pago num período inferior a um ano. É isso. O banco vai estipular a taxa de juros, prazo, certo? Tudo isso estará no contrato. E também diz assim, mas na verdade aqui estamos a falar sobre cálculo financeiro, é uma outra cadeira, uma outra disciplina da contabilidade, certo? Cálculo financeiro. O empréstimo bancário, por sua vez, é aquilo que está relacionado com o banco. Uma entidade que presta serviços financeiros, o banco presta um serviço financeiro, certo? Um crédito bancário, por conseguinte, é aquele que é oferecido por um banco aos seus clientes. Neste caso, o banco torna-se credor ao entregar uma determinada quantia ao cliente, que se passa a ser devedor. A devolução do empréstimo deve realizar-se conforme os requisitos acordados. Caso contrário, podem aplicar-se distintos tipos de punições, certo? Então, o banco que empresta o dinheiro é o credor e nós que pedimos o dinheiro por empréstimo somos os devedores. Nós é que devemos, certo? E caso nós não cumpramos com nossas promessas, em fiscalidade, agora eu vou falar um pouco, fiscalidade quando nós não pagamos os impostos devidamente ou atrasamos, certo? Abre-se uma correção fiscal, certo? Ou execução fiscal. E aí onde nós vamos pagar as multas. E aqui é semelhante. Aqui nos bancos, quando nós não pagamos o nosso empréstimo, é aí que servem entre as garantias, certo? E outros tipos de multas, outro tipo de penalizações. É a mesma coisa. Dúvida? Então é isso aí, pessoal. Está muito fácil, muito simples. Avançando, estamos a estudar a classe 3 terceiros, temos a conta do primeiro grau. Estado, 34 estado, certo? Conta do segundo grau, 34.1, imposto sobre os lucros. Imposto sobre os lucros. Esta conta destina-se a evidenciar a dívida da entidade relativa a imposto sobre os lucros. Quando estamos a falar sobre imposto sobre os lucros, estamos a falar sobre o imposto mais famoso. Um dos mais famosos, né? Se não o mais famoso. Estamos a falar sobre o imposto industrial. Quando nós estivermos a falar sobre o imposto industrial,
porque serão aulas específicas sobre impostos, né? Quando nós estivermos a falar sobre imposto industrial, nós veremos que existem regimes de tributação. Temos o regime geral e o regime simplificado, certo? Certo. Estamos a falar sobre imposto sobre os lucros. Existem taxas, nem todas as empresas têm a mesma taxa. Quando nós falamos sobre as empresas do setor primário, secundário, terciário, certo? É aí que nós aplicamos as diferentes taxas. Tipo, para as empresas que a sua atividade é agricultura, silvicultura, pesca, pecuária, existem taxas específicas, certo? A taxa para esse tipo de empresa, fazendas que produzem bens alimentares, a taxa é de 10%. Pagam 10%, certo? Para empresas comerciais, 25%. E para grandes empresas como os bancos, a Sonangol, os chamados grandes contribuintes, têm uma taxa de 35%. Entendido? Entendi. Dúvida? Nenhum. O imposto industrial é um imposto muito fácil. Imagina que nós tivemos lucros de 100 mil kwanzas, certo? Tivemos lucro de 100 mil kwanzas. Nós somos uma empresa comercial. É só nós fazermos 100 mil vezes 25%, que é o valor da taxa do imposto, certo? Sim. 25%. Isso será igual a 100 mil. 100 mil vezes 25%. Então, o nosso imposto será de 25 mil. 25 mil kwanzas. Esse será o imposto que nós teremos que pagar ao Estado, certo? Quando nós elaborarmos a nossa modelo 1, nós veremos detalhadamente o imposto sobre os lucros, ou seja, imposto industrial, certo? Muito fácil, muito simples. Se for para empresas do setor primário, certo? Empresas que prestam serviço da agricultura, que produzem avicultura, pecuária, pesca, esse tipo de coisa. Eles pagam uma taxa apenas de taxa sobre imposto de 10%, certo? 100 mil vezes 10. 10 mil, certo? Então, para esse tipo de empresa, eles pagam 10 mil kwanzas de imposto ao Estado anualmente, certo? Anualmente, nem mensalmente? Não é mensalmente. Anualmente. Quando nós estivermos a falar sobre imposto industrial, vai ficar mais fácil perceber. No imposto industrial também é anualmente? É anual. Imposto sobre os lucros é o mesmo. Quando estamos a falar sobre imposto sobre os lucros, estamos a falar sobre imposto industrial. Certo? Então, essa é a conta do imposto industrial. Essa conta é a conta do imposto industrial. 34.1. Imposto sobre os lucros. Imposto sobre os lucros. Imposto industrial, certo? Certo. Então, para grandes empresas, bancos, pagam uma taxa de 35%, certo? 35 mil de 100 mil. Então, o imposto deles, se eles tiverem um rendimento de 100 mil, o imposto será de 35 mil kwanzas. Que tem que declarar na modelo 1, certo? Certo. Dúvida? Nenhum. Então é isso aí, pessoal. Tá muito fácil, muito simples. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e vamos avançar. Agora nós temos aqui a conta 34. Na 34 estamos a falar do Estado. Nós pagamos os impostos ao Estado, certo? Pagamos qualquer tipo de imposto ao Estado. IRT, imposto industrial, IVA, imposto de selo, IP, IAC. Existem vários tipos de impostos. Então, imposto de rendimento de trabalho, conta 34.3. Esta conta de natureza credora destina-se... A natureza nós falaremos, certo? Quando nós estivermos a falar sobre a movimentação das contas, nós falaremos sobre a natureza das contas. Esta conta de natureza credora destina-se a registrar o imposto deduzido aos empregados devido pelo rendimento do seu trabalho, apurado a quando do processamento de salário. Esta conta será saldada por contrapartida de meios monetários a quando do respectivo pagamento ao Estado, certo? Certo. No processamento de salários, nós utilizaremos essa conta para nós acharmos o
imposto sobre o rendimento do trabalhador, imposto de rendimento do trabalho, certo? IRT. IRT, tá aqui, imposto sobre o rendimento do trabalho, certo? Uhum. Existe uma tabela. Existe uma tabela sobre os salários que devem ser descontados, o IRT, imposto sobre o rendimento do trabalho. Dúvida? Mas no processamento de salário, certo? Nós vamos falar um pouco sobre o processamento de salário. Mas vamos fazer um processamento de salário, não tem como, né? Uhum. Dúvida? Nenhum. Esse imposto é deduzido aos empregados, certo? Sim. Tiram dos trabalhadores imposto sobre rendimento do trabalho. Todos os trabalhadores, certo? Legalmente registrados. Tem carteira assinada. Não só. Normalmente que tem carteira são os sim, tipo advogados, médicos, enfermeiros, certo? E lembrando que existem, é por isso que está classificado, né? Existem trabalhadores do grupo A, B e C, certo? Existem trabalhadores que têm patrono, existem trabalhadores liberais, certo? Sim. Isso tudo nós veremos quando tivermos a falar sobre imposto sobre rendimento do trabalho. Porque a maneira de achar o imposto sobre rendimento de trabalho é diferente para cada grupo, A, B ou C. A, B ou C, certo? Sim. Não é a mesma coisa, é tudo diferente. Dúvida? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Aula muito fácil, muito simples. Alguns impostos que nós vimos assim superficialmente, nós veremos detalhadamente sobre esses impostos quando tivermos a falar sobre fiscalidade. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós falaremos sobre daremos continuidade sobre o estudo do Plano Geral de Contabilidade. Veremos a conta dos sócios, a conta 35. Entidades participantes. Nós falaremos sobre isso. Então é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, estamos juntos e fomos.